Estamos aqui nessa noite para louvar a Jesus. Nós não estamos aqui para ver o homem, para louvar o homem, para encontrar com os irmãos. Mas nós estamos aqui nessa noite para nos encontrarmos com o Senhor e adorá-lo e exaltá-lo nessa noite. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 24. Durante todo esse tempo que o apóstolo me intimou a ministrar nessa noite, eu tenho buscado a Jesus e tenho falado: Senhor, me dê uma palavra para a tua igreja, uma palavra que eu venha trazer para os nossos corações nessa noite. E Deus ministrou no meu coração esse versículo que se encontra em Atos capítulo 20, no versículo 24, que diz assim: mas em nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça. Vou ler mais uma vez. Porém não tenho a minha vida como coisa preciosa para mim, mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aqui Paulo está trazendo nesse versículo, no contexto que ele estava vivendo ali em Éfeso, ou Efésio. Ele passou 3 anos ministrando em Efésio para o povo da Ásia, ele ensinando a palavra. Ele ensinando a palavra ao povo. E aqui nesse texto, ele concluindo dizendo que ele não tinha a vida dele por preciosa, ele não tinha mais nenhuma ambição na vida, ele não tinha mais nenhum pretexto de conquista de coisas, mas ele tinha no seu coração servir a Jesus, vivendo para Ele. E eu quero ler, voltando no versículo 17, para a gente entender o contexto, para que nós possamos adentrar naquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite e falarmos daquilo que o Senhor tem para nós. 20:17 diz: e de Mileto mandou a Efésio a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeu como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui ele está lembrando aos irmãos, aqui fala dos presbíteros, anciões, os irmãos mais chegados, e ele estava em Mileto, e ele não queria ir até Efésios, porque quando a gente convive com pessoas, a gente passa a ter amizades e fazer amizade. E Paulo não queria perder tempo ali, porque os irmãos talvez iam segurar Paulo. Não, fica um dia, né? Fica 2 dias aqui com a gente. E Paulo estava
apressado porque ele queria ir para Jerusalém para a festa de Pentecostes. Ele queria participar da festa de Pentecostes. Mas Paulo, sabendo o que esperava, Paulo sabia o que esperava, porque Paulo tinha na sua vida o Espírito Santo. E o Espírito Santo constrangia Paulo, o Espírito Santo falava para Paulo. O Espírito Santo levava Paulo a compreender os desígnios de Deus para a sua vida. E Paulo aqui, ele traz esse relato aos irmãos. Os irmãos foram ver Paulo ali. Dizem que de Éfeso a Mileto ali era mais ou menos de 45 a 66 quilômetros. E eles iam a pé, ou a cavalo, ou a camelo. E demoraria 2, 3 dias. E foram a estar com Paulo. E ali Paulo dá a instrução, lembrando-os do que ele tinha feito na vida daqueles irmãos e naquela cidade. Se nós olharmos para a cidade de Éfeso, era uma cidade idólatra, uma cidade riquíssima, mas perdida. E Paulo consegue abrir igreja naquela cidade. Paulo consegue formar discípulos naquela cidade. Paulo consegue fazer discípulo naquele lugar. E quando Paulo manda o recado para eles, que queriam vê-los, imediatamente eles atenderam o chamado de Paulo. Quando nós temos compromisso com Deus e com a sua obra, e amamos as pessoas que levam a mensagem, nós também temos esse compromisso. E Paulo, ele, em Mileto, ele dá as instruções, e no versículo 20 ele diz assim: e agora eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo-me que me esperam prisões e tribulações. Prisões e tribulações. Porque o cristão, muitas vezes, a gente quer receber coisas boas. Nós, como cristãos, temos uma visão de receber tudo de bom que Deus tem para nos dar. E quando recebemos aquilo que é bom, querido, é muito bom. Nós adoramos mais ainda o Senhor. Mas quando não recebemos aquilo que é bom para nós, para a nossa carne, que continuemos adorando o Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Não importava mais se ele conseguisse, se ele conquistasse, se ele chegasse aonde ele queria chegar. O que importava era quem estava na sua vida. O que importava para Paulo é quem estava na vida dele. Porque a vida de Paulo já não era mais dele. Paulo já não servia mais as suas vontades. Paulo já não servia mais os seus sonhos, os seus projetos. Paulo já não servia a ele próprio, mas ele servia o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. E Paulo está trazendo aqui para os irmãos, não sabendo ele o que iria acontecer, mas ele sabia que prisões e tribulações o esperavam de cidade em cidade. E Paulo ministrava, Paulo pregava de cidade em cidade. Paulo vivendo o cristianismo, vivendo o Cristo, vivendo Jesus. E que nós procuramos entender nesse texto é que Paulo já não estava mais vivendo para ele próprio. Paulo não estava vivendo para ele mesmo. Paulo estava vivendo aquilo que Deus colocara no seu coração, vivendo a vontade de Deus. E quando a vontade de Deus ela é estabelecida na vida de um homem,
e de uma mulher separado para Deus, já não mais a vontade deste homem, não mais a vontade dessa mulher, tem mais vez, mas a vontade de Deus. Quando Deus nos separa, já não é mais a nossa vontade, por mais que tenhamos vontade, nós temos vontades próprias sim, mas não é mais a nossa vontade como nós servimos ao Senhor. Quando nós somos do Senhor, quando nós estamos no Senhor, já não é mais a nossa vontade. E Paulo diz: não eu, mas Cristo vive em mim. Um homem separado, uma mulher separada, já não é mais ela que vive, já não é mais ela que dita as regras, mas é o Senhor que dita as regras das nossas vidas. É Ele que dita aonde colocamos os nossos pés, é Ele que dita aonde iremos, é Ele que dita o que iremos fazer e como fazer, é Ele que dita. Acontece que muitas vezes nós não entendemos isso. Nós queremos Deus, mas queremos ditar para Deus o que queremos. Nós queremos que o Senhor nos abençoe, mas queremos dizer para Deus que bênção queremos. Nós queremos que o Senhor nos direcione, mas queremos dizer para Deus: eu quero ir para cá. Paulo está dizendo: olha, vocês bem sabem que eu preguei o arrependimento. Eu preguei para vocês o arrependimento, para que Jesus venha fazer das nossas vidas um instrumento em suas mãos. É preciso nos arrepender dos nossos pecados. É preciso nos arrepender dos nossos pecados. É preciso deixar os nossos pecados e viver uma vida dentro da vontade de Deus. Viver uma vida santa, viver uma vida reta, viver uma vida compromissada com a palavra do Senhor. Eu vi uma frase e achei muito interessante. Foi num podcast, essa frase dizendo o seguinte: que santidade não é ausência de pecado. Santidade é separação para a obra do Senhor. Quando nós nos tornamos santos, porque nós somos separados para Jesus, para viver a sua vontade, para viver a sua palavra. E muitas vezes nós queremos ser santos, mas não queremos nos separar. Não queremos nos separar das coisas do mundo. Não queremos nos separar daquilo que nos prende. Não queremos nos separar daquilo que às vezes nos leva a pecar através dos nossos olhos, através do nosso ouvido, do nosso falar, do nosso agir. Nós não queremos nos separar, porque nós queremos Deus, mas nós não queremos ser santo. Santidade não é ausência de pecado, como eu vi nesse podcast, mas é separação para que Deus venha nos usar. Se nós formos separados para Jesus nos usar, nós seremos usados por Ele naquilo que Ele quer nos usar, da forma que Ele quer nos usar. E Paulo aqui está trazendo para os irmãos ali em Mileto, dizendo: olha, vocês bem sabem que eu ensinei o arrependimento, mas o evangelho da graça de Deus precisa estar no coração de cada um de vocês. O evangelho da graça precisa estar no nosso coração. Esse evangelho que fará toda a diferença em nossas vidas. Não é o evangelho que nos faz prosperar. Prosperidade é consequência do trabalho. Não é por você ser cristão, mas é consequência de projetos do homem, consequência do projeto humano. E Deus nos abençoa. Mas nós não estamos em Jesus para sermos abençoados ou bem-sucedidos financeiramente ou em todas as áreas da nossa vida, não. O cristão que é separado, ele sofre tribulações, ele sofre prisões, ele sofre lutas. Porque se você como cristão não está sofrendo isso, meu irmão, precisa rever o seu cristianismo. As lutas são diárias, são todos os dias.
mas nós precisamos nos separar para Ele. Estar separado para a honra e glória dEle. Viver separado para Jesus. E não deixar que as coisas nos prendem. Não deixar que as coisas nos tirem da sua presença. Muitas vezes nós como cristãos, nós queremos amar Jesus, mas nós não queremos que Jesus nos fale o que devemos fazer. Queremos amar. E muitas vezes até fazemos o que Jesus fez. Amar pessoas. Mas não queremos nos sacrificar para Ele, nos usar como instrumento. E Paulo está dizendo aqui: senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão. Aqui ele diz: de nada tenho a minha vida por preciosa. E aqui nesse texto ele diz: de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpro com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça. Qual é o ministério que você desenvolveu na obra do Senhor? Que ministério você está servindo na casa do Senhor? Faça para o Senhor. Faça para Jesus. Faça com excelência. Ele está dizendo: olha, eu não tenho a minha vida mais por preciosa. A nossa vida precisa ser preciosa para Jesus. Ela é preciosa para Jesus. Não que nós não somos preciosos, somos. Mas para Jesus, somos preciosos para Ele. Porque foi Ele que deu a sua própria vida por mim e por você. Para que possamos viver a vida dEle. E essa vida em nós precisa ser vivida de uma forma preciosa. Adorando, exaltando Ele em tudo que viermos fazer. Porque nem tudo que fazemos adora o Senhor. Mas em tudo que viermos fazer, que adore, que glorifique Jesus. E Paulo está dizendo: olha, eu não tenho mais a minha vida preciosa, por preciosa. Porque o que eu vim fazer, eu já estou satisfeito. O que Jesus me chamou para fazer, eu já estou satisfeito. E eu quero fazer uma pergunta para nós nessa noite. Quantos ou quanto estamos dispostos a sofrer por amor a Jesus? Quanto estamos dispostos a sofrer por amor a Jesus? Será que nós estamos dispostos a sofrer por esse amor? Será que nós entendemos quão grande é esse amor, queridos? Que lá na cruz Ele se entregou por nós, para que nós pudéssemos sermos resgatados do pecado e vivermos na luz de Jesus, vivermos em Jesus. E muitos não entendem. E às vezes muitos falam assim: mas foi Paulo que escolheu. Não, querido, não foi Paulo que escolheu. Jesus escolheu Paulo. Jesus escolheu Paulo. Jesus nos escolheu para adorar e exaltar o nome dEle, para viver para Ele. Por isso que a nossa vida é preciosa nele. Somos preciosos nele. Mas isso não significa que nós não temos que passar por prisões, tribulações e lutas. Viver Cristo é negar a nós mesmos todos os dias. Viver Cristo é negar o eu todos os dias. Viver Cristo é você olhar para o seu irmão que te feriu e dizer: eu te perdoo, meu irmão. Eu te perdoo, minha irmã. Viver Cristo é nos entregarmos a esse amor sem reserva.
E nós como igreja, o que temos que fazer? O que podemos fazer como igreja? O que eu e você como igreja temos para oferecer para as pessoas? Nós temos nossos slogans aleiando uma família a pertencer. Nós pertencemos de fato a essa família. Nós falamos esta linguagem. Mas de fato, de verdade, o nosso coração está na família de Deus, estar na igreja. E quando eu falo igreja, não estou falando do Ministério Ana, estou falando da igreja do Senhor Jesus na face da terra. A igreja de Efésios que ele vem buscar. A Bíblia diz que ele vem buscar uma igreja sem ruga, sem mancha, sem mácula, sem defeito. É essa igreja que Jesus vem buscar. E eu e você precisamos fazer parte dessa igreja. Se ainda não fazemos parte dessa igreja, precisamos fazer parte dessa igreja. Porque, querido, a salvação ela é individual. Não é o fato de estarmos aqui juntos que todos serão salvos. Pastor, mas você está falando heresia. Não, queridos. Porque a salvação é uma decisão. Eu decido viver para Cristo. Jesus nos chama, Jesus nos escolhe, mas a decisão é minha, a decisão é sua, de viver para Ele. Ele não força ninguém a viver para Ele. Mas quando Ele nos escolhe, Ele nos dá o propósito para viver dentro da sua vontade. E o propósito do Senhor é maior do que a nossa própria vida, querido. O propósito do Senhor nos levar para a eternidade, nos levar para Ele. Mas eu preciso decidir. Essa decisão é minha. Eu preciso decidir no meu coração. Como igreja do Senhor, eu preciso entender que eu não estou aqui somente por estar. Eu estou aqui porque fui convocado pelo Senhor para ser essa igreja, para fazer diferença nesta cidade, para fazer diferença na minha casa, para fazer diferença no meu trabalho, para fazer diferença na escola, para fazer diferença na faculdade. Eu, como igreja, que não somos igreja, mas a igreja do Senhor, colocada neste lugar, nesses lugares, precisa fazer diferença. E há muitas pessoas que se tornam a igreja do Senhor, nos lugares, nos trabalhos. Todos conhecem Jesus e querem viver para Ele. Por isso, queridos, como igreja do Senhor, que levantamos a nossa voz, que possamos viver para Jesus, que não possamos viver para nós mesmos, porque quando vivemos para nós mesmos, nós não estamos fazendo aquilo que Jesus quer que façamos. E quando nós lemos esse texto não está falando, Paulo está dizendo, às vezes a gente lê Paulo, querido, mas é quem Paulo servia, é de quem Paulo está falando, é de quem Paulo está servindo, é de quem Paulo está dizendo, olha, é esse Jesus que eu sirvo, que vocês precisam continuar servindo. É esse Jesus que me resgatou, esse Jesus que me salvou, que eu apresentei a vocês, que vocês também precisam apresentar àqueles que estão perdidos, àqueles que estão lá fora, àqueles que necessitam de salvação, para que venha o arrependimento nos seus corações. É necessário se pregar a palavra, é necessário se levar a palavra do conhecimento, a palavra da verdade, para que as pessoas sejam libertas do pecado, e que haja um arrependimento nos corações, que possamos entender que não é a respeito de Paulo, que não é a respeito de nós, mas é a respeito de Cristo. O Evangelho fala de Jesus, e esse Jesus crucificado, esse Jesus que foi crucificado por causa dos nossos pecados, e os nossos pecados dizem que foi cravado em Jesus. Os nossos pecados não foram cravados em Jesus, querido, mas a culpa
dos nossos pecados foram cravados em Jesus. A culpa dos nossos pecados. E hoje nós somos perdoados. Somos levados a nos entregar a Jesus, reconhecer Ele todos os dias, e nós ainda não reconhecemos. Nós não entendemos o sacrifício da cruz. Só a mudança na minha vida e na sua vida, quando entendermos esse sacrifício de Jesus na cruz. Jesus morreu por mim e por você, para que tenhamos vida e vida eterna. Talvez a gente pense que é só esse tempo que estamos aqui, vivendo 30 anos, 40 anos, 50, 60, 70, 80, 90. Tem pessoas que estão chegando a 100 anos. Mas a Bíblia fala que é como neblina, é um tempo só. É um piscar de olhos a nossa vida. E nós precisamos entender que nós iremos morar na eternidade com Jesus. É a eternidade que nos aguarda. A eternidade aguarda eu e você. Mas eu preciso entender o que Jesus fez na cruz. Jesus, Ele se entregou. E Paulo dizendo aqui: porém não tenho a minha vida como coisa preciosa para mim mesmo. Porém não tenho a minha vida como coisa preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Para me dar testemunho, eu preciso crer, eu preciso acreditar. Às vezes nós falamos do testemunho de uma cura que Deus curou, que Deus transformou, que Deus mudou a história. Mas Paulo está dizendo, esse testemunho é Cristo, testemunhar de Jesus, testemunhar do sacrifício, testemunhar deste amor que nós não temos como pagar. A única coisa que podemos fazer é adorar Jesus, é exaltar seu nome, é glorificar seu nome, é engrandecer o nome dele, não por aquilo que nós conquistamos, mas por aquilo que Ele é. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, e Ele tem todo o direito de exigir de mim e de você a nossa vida diária na sua presença. Jesus tem direito de exigir de nós aquilo que Ele quer que façamos, como devemos nos portar, como devemos nos andar na presença dEle, não na presença do homem, mas na presença dEle. Não está falando de Paulo, não está falando de nós, não está falando de homem nenhum, mas está falando de Jesus. Se nós conseguirmos viver todos os dias, um dia de cada vez, na presença do Senhor, um dia nós estaremos na eternidade desfrutando desse amor glorioso, desfrutando dessa plenitude, desfrutando e contemplando a face de Jesus. Porque nós falamos muito em contemplação, queridos, e esse é o ano da contemplação. É contemplação e missão. Para mim viver a missão, eu preciso contemplar Jesus. E contemplar Jesus significa reconhecê-lo, Ele na minha vida todos os dias. Não tem como contemplarmos se não reconhecermos.
Não tem como contemplarmos se nós não vivermos. É preciso contemplarmos, assim como Paulo, contemplando Jesus, vivendo Jesus, dizendo: Jesus, eis-me aqui, não eu mais vivo, mas o Senhor vive em mim. E que nessa noite nós possamos ter esse mesmo coração de dizer que não nós, mas o Senhor em nós. E eu gostaria de convidar você, como igreja, a se colocar de pé. Se coloque de pé. Que não nós, mas o Senhor em nós. Quando nós vivemos, queridos, como igreja, nós entendemos o nosso chamado. Nós entendemos para que viemos. E desde quando eu me converti, eu tenho orado pela minha família. Eu tenho orado pelos meus irmãos. E o ano passado, dezembro, eu recebi uma mensagem da minha irmã mais nova. E ela me perguntando, falou: Rez, eu queria te fazer algumas perguntas. E eu falei: fala, mana, o que você está... Ele falou: não, é porque eu estou indo em uma igreja. Oh, glória. Eu estou frequentando uma igreja. E eu decidi no meu coração, juntamente com a minha família, servir Jesus. E ela falou assim: olha, eu não sei se você pode, mas eu quero legalizar a minha vida. Ela tem 3 filhos, é casada mais, junta, né? Quase 30 anos. E ela falou assim: eu gostaria que você fizesse o meu casamento. Eu comecei a chorar. Falei: meu Deus, como vale a pena te servir? Eu falei: mana, marca a data que eu vou agendar, estarei com vocês. Será o maior prazer fazer o seu casamento e dizer que Jesus te ama, juntamente com a sua família. Tenho 5 irmãos e ela é a caçula e já está servindo a Jesus. E foi um privilégio para mim ouvir isso. Eu falei: Jesus, vale a pena te servir? Vale a pena colocar os nossos familiares diante do Senhor, porque é o Senhor que alcança, não é nós. E é o Senhor que encontra os seus corações. E por isso, querido, eu quero falar que como igreja do Senhor, como a igreja que somos, não deixamos de orar pelos nossos familiares. Não deixamos de orar pela nossa parentela. Porque Jesus alcança o coração deles. E é Jesus que salva. Eu creio que Jesus continua salvando, e Ele continua salvando. Ele continua levando as pessoas a entender os seus desígnios. Porque nós temos a responsabilidade. Temos a responsabilidade, querido, de levar Jesus às pessoas, através do nosso viver. E o nosso testemunho precisa ser um testemunho aonde as pessoas veem Cristo em nós. As pessoas olham para nós e vê a diferença em nós como homem e mulher de Deus. E eu gostaria que antes de orarmos, eu quero fazer 2 orações. E eu quero trazer, eu estava lendo aquele livro do Massai, Uma Igreja Ideal. E o primeiro texto diz assim: aprender a ser igreja e encarnar o Evangelho não é apenas ter conhecimento da mensagem correta, mas viver corretamente.
A igreja precisa aprender a se envolver, para que o mundo saiba que Jesus não parou de amar, mas ama hoje por meio de sua igreja. Se nós agarrarmos a mentalidade que não se aplicam ao nosso ambiente, corremos o risco de ficar sem experimentar as oportunidades pela qual vale a pena viver. Devemos ouvir mais e falar menos, pois quando falamos, em geral repetimos o que já sabemos, mas quando ouvimos, podemos aprender algo novo. Pare e ouça a voz de Deus, pois Ele continua a falar aos nosso coração. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nessa noite e que você falasse com Jesus, dizendo: Senhor, que eu venha entender que para te adorar, para te exaltar, para glorificar o teu nome, precisa haver no meu coração arrependimento dos meus pecados. Eu preciso confessar os meus pecados. Não tem como te adorar em pecado. Não tem como te adorar vivendo o pecado ou estando no pecado. Mas nós queremos que o Senhor nos perdoe nessa noite. Queremos que o Senhor nos perdoe nessa noite. E que haja em nós um arrependimento genuíno. Que haja em nós um arrependimento do nosso pecado. Porque nós queremos viver não para nós, mas para o Senhor. Por isso, Jesus nos ensina a te amar, nos ensina a te adorar, nos ensina a reconhecer, Jesus, que sem ti não chegaremos a lugar nenhum. Nos ensina que se não nos arrependermos, estamos perdidos, mas que haja em nós arrependimento, que haja em nós o arrependimento, que haja em nós a fé genuína no Senhor, para viver o Evangelho, para viver essa graça, para viver o Senhor. Jesus, não podemos viver sem Ti, não podemos estar nos lugares sem a Tua presença. Nos ensina a ouvir Tua voz, a ver aquilo que o Senhor tem para nós, a saber aquilo que o Senhor quer que sabemos. Mas nos ensina a Tua palavra. Nós queremos viver a Tua palavra, nós queremos viver a Tua vontade. Nós não queremos viver as nossas vontades, porque as nossas vontades são muitas, mas nós queremos viver a vontade do Senhor, que a vontade do Senhor prevaleça em nossas vidas. Que seja a vontade do Senhor, não a nossa. Que seja a vontade do Senhor em nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos irmãos, na vida, Senhor, da nossa parentela. Que seja a vontade do Senhor, que não seja a nossa vontade, mas que a vontade do Senhor seja vivida em cada lugar, em cada ambiente. Que seja a Tua vontade, Jesus. E como igreja do Senhor nos encontramos nessa noite para reconhecer o Teu senhorio, para reconhecer a Tua vontade. E nós declaramos que Tu és maravilhoso, esse Deus que nos resgatou, esse Jesus que morreu por nós, o Senhor das nossas vidas, o dono das nossas vidas. Nós queremos declarar nessa noite que Tu és maravilhoso, que Tu és sublime, que Tu és admirável, que Tu és, Senhor, o nosso dono. Nós não queremos apenas expressar a canção, mas queremos viver isso, meu Deus, intensamente. Que Tu és maravilhoso, que Tu és admirável, que Tu és o nosso Senhor,
que Tu estás no controle da nossa vida.